Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Diálogos com o Ministério Público de Pernambuco. Este ano de 2023, nós estamos produzindo uma série com 3 programas especiais para detalhar um pouco mais do trabalho dos Centros de Apoio Operacional aqui da instituição. Neste primeiro programa, nós começamos no primeiro bloco, apresentando um pouco mais do trabalho desenvolvido ao longo do ano do CAU Educação, Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação. Doutora Isabela Bandeira é a promotora de justiça e coordenadora do CAU Educação. Doutora Isabela, bem-vinda ao Diálogos, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já começo pedindo à senhora que faça uma pequena introdução do que é o trabalho do CAU Educação. Bem, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação busca justamente fazer a integração entre todos os promotores de justiça de educação do estado de Pernambuco, para que com essa integração nós possamos divulgar as ações e projetos e iniciativas institucionais e conseguir, dentro das atribuições de cada promotor, induzir as devidas políticas públicas na área da educação. Isso internamente. Externamente, o CAU também busca fazer uma integração com os órgãos públicos, ONGs e também entidades privadas da defesa da educação. Entre as ações do CAU, nós tivemos a chamada Ação Merandar. O que é que se baseia a Ação Merandar? A atual gestão do Ministério Público sempre colocou como uma de suas prioridades o combate à insegurança alimentar, o combate à fome, mais especificamente. Então, nós entendemos que a escola é um ponto de partida importante nesse combate à fome. Então, a Ação Merandar buscou, de uma forma específica, fazer com que cada promotor de justiça, no seu município, na sua promotoria, conseguisse avaliar e fiscalizar a qualidade da merenda, fiscalizar também os parâmetros do PNAE, que é o Plano Nacional de Alimentação Escolar, igualmente ver se o percentual de agricultura familiar vem sendo cumprido em cada município e, de uma forma final, digamos assim, ver se o controle social está sendo feito através dos CAES, que são os Conselhos de Alimentação Escolar. Outra ação importante foi a realização de workshops nas chamadas gerências regionais do Estado, com apoio da Escola de Contas, do Tribunal de Contas aqui também de Pernambuco. Eu queria saber como foi a realização desses workshops. Essa ação já está sendo chamada pelas entidades parceiras como um mutirão de defesa da educação do Estado de Pernambuco. Então, iniciou-se com uma grande reunião, digamos assim, entre o Ministério Público, Escola de Contas do Tribunal de Contas, os próprios auditores do Tribunal de Contas, um DIME representando os dirigentes de educação e também a UNCM representando os Conselhos Municipais de Educação. Então, com base nisso, nós fizemos uma agenda de visitas em todas as gerências regionais de educação. Também contamos com a participação do Conselho Estadual de Educação e da própria Secretaria Municipal Estadual de Educação. Então, fizemos visitas em todos esses municípios, discutindo com ênfase na educação especial sob a perspectiva inclusiva, discutindo a questão da infraestrutura das escolas em cada um desses municípios. Então, nesses encontros, surgiu a possibilidade, na verdade, surgiu a demanda dos próprios conselhos municipais de serem capacitados. Diante disso, temos realizado capacitação dos conselhos municipais e também dos integrantes do Ministério Público nessa lógica de entender orçamento e entender a função fiscalizatória do MP nesse controle social. Outra importante ação do CAU Educação foi o lançamento do projeto institucional EJA, que é a educação de jovens e adultos do Ministério Público, incentivando a questão do combate ao analfabetismo. Pernambuco, dentro do mapa do analfabetismo, ocupa uma posição muito preocupante. Estamos realmente com índices muito elevados. O objetivo do EJA é justamente este: combater, reduzir o percentual de pessoas não alfabetizadas no nosso estado. Por quê? A gente sabe que muitos, pela própria realidade de algumas pessoas, realidade social, realidade de alguns municípios do Nordeste, muitas pessoas não conseguem ingressar na escola e muitas vezes, quando ingressam, não conseguem concluir os estudos. Então, a EJA busca justamente isso, fazer com que as pessoas que não concluíram os estudos dentro daquela faixa etária prevista na legislação possam concluir ou iniciar esses estudos. A EJA busca isso e, através deste projeto institucional, que, na verdade, iniciou-se através de uma iniciativa da 22ª Promotoria de Justiça e Defesa da Cidadania da capital, induzir e defender essa política pública. Mais uma vez, doutora Isabela, obrigado pela presença. E você fique conosco que no próximo bloco nós vamos entrevistar mais um promotor de justiça, coordenador, coordenadora de mais um centro de apoio operacional aqui no Diálogos
O Programa de Educação de Jovens e Adultos é oferecido gratuitamente e dividido em módulos. Se você tem mais de 15 anos e quer cursar o ensino fundamental, procure a Secretaria de Educação da sua cidade ou do estado. E se tiver mais de 18 anos e quiser cursar o ensino médio, procure a Secretaria Estadual de Educação. Sempre é tempo de aprender, e se você é jovem ou adulto e quer voltar a estudar, o EJA é feito especialmente para você. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogos com o Ministério Público de Pernambuco. E neste bloco nós vamos conversar com a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude, o CAU Infância e Juventude, doutora Aline Arrochelas, a qual eu agradeço por ter aceitado mais uma vez participar aqui do nosso programa. Seja bem-vinda, doutora. Eu já queria que a senhora iniciasse fazendo uma pequena introdução do que é o trabalho do CAU Infância e Juventude. O CAU Infância e Juventude do Ministério Público de Pernambuco, ele atua numa articulação contínua, né, entre as promotorias e também entre as promotorias e os órgãos governamentais e não governamentais externos, né. A gente funciona ali como um grande articulador para as temáticas de infância e juventude. Além disso, o CAU também presta o auxílio técnico, né, e operacional às promotorias sempre que é demandado. Durante esse primeiro ano de gestão à frente da coordenação, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o processo fiscalizatório do Ministério Público no processo de escolha dos conselheiros tutelares. Isso, esse tema envolveu, assim, realmente empenhou toda a equipe do CAU Infância e Juventude este ano, desde o início do ano, né, chegando no CAU em janeiro, a gente já iniciou as ações para preparar as promotorias de justiça e o Ministério Público como um todo. E também, como você falou, realmente foi um processo de escolha que teve uma ampla repercussão nacional, né? A gente teve, pela primeira vez, o ministro engajado, né, e divulgando a importância do processo de escolha. É um processo complexo. Esse ano a gente teve também o apoio do TRE, que cedeu urnas eletrônicas para alguns municípios maiores, mas também cedeu os cadernos de votação, né, deu um apoio em diversos municípios. Doutora, outra importante iniciativa é o tema do acolhimento familiar, né, de crianças e adolescentes que por algum motivo houve a necessidade do afastamento provisório ou definitivo por seus progenitores. O A Casa Sua é um projeto que já era desenvolvido antes e que esse ano ele sofreu uma reformulação, né, para atender a uma série de exigências, inclusive do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, esse passo, né, desse ano do projeto A Casa é Sua foi de levar esse conhecimento aos membros, aos servidores e também agora, nessa fase final do ano, para as redes municipais conhecerem melhor o serviço de acolhimento familiar. A gente teve um momento agora em Recife, né, de um seminário grande, que trouxemos grandes nomes nacionais a respeito do tema. Vamos ter a continuidade desses seminários em Petrolina e também em Caruaru. Doutora, outro ponto a ser discutido aqui é o GACE CASE Cabo e CASE Pirapama, que estão ambos no município do Cabo de Santo Agostinho, aqui do estado. Primeiramente, eu queria que a senhora dissesse o que significa a sigla GACE, né, e, respectivamente, também como foi a atuação. O GACE é um grupo de atuação conjunta especial, né? São grupos de atuação que são integrados por promotores de justiça, especialmente designados pelo Procurador-Geral de Justiça, para atuações específicas, né? No caso do CASE Cabo e CASE Pirapama, são unidades de execução de medida socioeducativa em meio fechado. Então, esse grupo ele é formado por duas promotoras de justiça que atuam juntamente com a Promotoria de Justiça Natural do Cabo de Santo Agostinho, sob a coordenação do CAU Infância e Juventude, e a gente vem desenvolvendo, juntamente com a equipe técnica, ações, inicialmente para um diagnóstico desses problemas das unidades, né? Fizemos inspeções e, a partir disso, a gente vem desenvolvendo, né? A partir desse diagnóstico inicial, a gente vem desenvolvendo uma série de ações, inclusive de diálogo com o governo de Pernambuco, com a FUNASE, para que a gente possa sanar esses problemas que foram identificados. Doutora Aline, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter participado aqui do Diálogos com o Ministério Público, expondo aí ações aí da primeiro ano, né, à frente da gestão. E permanecemos à disposição. Finalizamos assim o nosso segundo bloco
E no último bloco nós vamos falar um pouco sobre o trabalho do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania. Até já! Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco desse programa especial do Diálogos com o Ministério Público de Pernambuco. Temos a honra de receber o Dr. Fabiano Pessoa. Muitíssimo obrigado pela presença, que ele coordena o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania. Bem-vindo, Dr. Fabiano. Eu queria que o senhor introduzisse um pouquinho do que é o trabalho do CAU Cidadania na instituição. O Centro de Apoio de Defesa da Cidadania, o CAU Cidadania, ele é o centro de apoio que congrega as atividades deste campo amplo. Então, todas as atividades que não estão especificamente inseridas nos outros CAUs da área de cidadania, eles estão dentro do âmbito da defesa da cidadania, do CAU Cidadania. Eu queria começar primeiro com essa construção de um catálogo de demandas dos movimentos sociais, tanto da área rural como urbana também. O que foi esse catálogo? Como é que vocês ouviram as demandas desses cidadãos? A gente sentiu a necessidade, depois de um período grande de pandemia, de afastamento social, de reativar e aprofundar o diálogo do Ministério Público de Pernambuco com a sociedade civil. E foi com esse intuito que o Ministério Público, a partir do CAU Cidadania, realizou vários encontros do CAU Cidadania com os movimentos sociais. Ouvimos mais de 100 organizações e entidades que puderam, a partir de um questionário prévio que apontava para a gente quais eram as principais demandas que eles tinham em suas áreas de atuação. E depois, numa reunião que se deu de forma presencial primordialmente, algumas intervenções online, principalmente das pessoas de comunidades quilombolas, estavam distantes, a gente pôde construir um panorama do que seriam os principais desafios no campo da cidadania e dos direitos humanos. Vamos falar um tema também importantíssimo, que são questões envolvendo o campo. O CAU vem trabalhando e trabalha com relação a tentar, digamos assim, apaziguar os chamados conflitos fundiários da área rural e urbana. O Ministério Público de Pernambuco, de forma em vanguarda na discussão sobre o tema, já tem desde 2003 uma promotoria da defesa da cidadania, da função social da terra, que tem tanto do ponto de vista produtivo, mas como das relações de trabalho que estão estabelecidas ali, questões ambientais e também no âmbito da cidade, né? No âmbito da cidade nós também temos um déficit habitacional enorme e essa discussão relativa à ocupação e os conflitos que decorrem destes movimentos de ocupação e luta pela moradia é algo que o Ministério Público precisa se debruçar. Como é que é o trabalho do Centro de Apoio, justamente no apoio a núcleos como LGBT, como da pessoa idosa, da pessoa com deficiência? Tendo em vista a importância dessas temáticas, foram constituídos 2 núcleos temáticos. O núcleo de direitos LGBT e o núcleo de defesa da pessoa com deficiência. Esses núcleos são núcleos permanentes que integram a estrutura administrativa do CAU Cidadania. Para além dos núcleos, a abrangência temática do CAU Cidadania nos coloca num contato permanente com o GT Racismo, com o núcleo de apoio às mulheres, com o núcleo DANA na defesa da alimentação adequada, com a caravana da pessoa idosa. Então, essas articulações, elas visam a construção efetiva e permanente da defesa de vários direitos e garantias fundamentais. Perfeito. Doutor Fabiano Pessoa, coordenador do CAU Cidadania aqui do Ministério Público de Pernambuco. Agradecemos mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e obrigado a você que permaneceu até agora conosco assistindo esses 3 blocos. Um forte abraço e você já sabe, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Até a próxima. Ministério Público de Pernambuco,